Bom, gente, hoje a gente vai começar falando das listas de exercícios, tá? Vamos começar a resolver alguns deles. E aqui no terceiro ano, a gente tem três equações que a gente está trabalhando, tá? A primeira equação é da quantidade de carga igual a N vezes E. Então, a gente vai trabalhar com a primeira equação, que é carga igual a N vezes E. Então, carga, o que significa então a carga ser quantizada? Carga quantizada significa que tem uma quantidade de elétrons ou prótons que multiplica a carga elementar, tá? A carga ser quantizada significa que existe em quantidades múltiplas, esse N aqui significa ser N vezes, ou seja, não existe meio elétron, existe um elétron, dois elétrons, N elétrons, então isso aqui é um número, tá? Número de elétrons, vezes a carga elementar, tá? Essa carga elementar, E, ela tem um número e ela é mais ou menos 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb, tá? Mais ou menos significa que quando eu tiver um corpo eletrizado positivamente, eu tenho mais prótons do que elétrons, tá? Ou significa que ele perdeu ou cedeu elétrons. Se eu tenho um corpo negativo, eu vou usar o sinal negativo, tá? Isso significa que ele está eletrizado com mais elétrons, ou seja, ele tem mais elétrons do que prótons, tá? Então, quando a carga for positiva, eu tenho um corpo eletrizado positivamente, ele perdeu elétrons. Se eu tenho que a carga é negativa, então a carga elementar vai ser negativa, isso significa que ele ganhou ou recebeu elétrons, tá? A segunda equação que a gente vai trabalhar aqui vai ser carga igual carga Q1 mais carga Q2 dividido por 2. Isso significa que eu tenho dois corpos que estão eletrizados e eu quero saber qual a carga final quando eu fizer algum contato entre eles. Então, aqui é quando eu tenho contato entre dois corpos eletrizados, tá? Então, a carga do primeiro corpo mais a carga do segundo corpo, tudo isso dividido por 2 para mim saber a carga final quando eu fizer algum contato, tá? A terceira equação é a lei de Coulomb. Então, força é igual constante eletrostática no vácuo. Geralmente a gente vai estar trabalhando no vácuo, tá? Quando os problemas falarem que existe duas cargas situadas no vácuo, então a gente vai usar o valor da constante eletrostática no vácuo, tá? Mas agora eu já vou falar quanto vale isso aqui. Vezes o módulo da carga Q1 vezes o módulo da carga Q2, tudo isso dividido pela distância entre elas elevado ao quadrado. Por que módulo? Porque para mim calcular a força elétrica, ou seja, a intensidade da força elétrica, eu vou usar o módulo, porque o sinal das cargas, um exemplo, se eu tiver carga 1 negativa, carga 2 positiva, o que me interessa o sinal dessas cargas é só para mim saber a direção e o sentido da força elétrica, tá? Para mim calcular a intensidade, eu vou usar então a lei de Coulomb. Então, eu não uso o sinal das cargas, eu vou usar módulo. Módulo significa que eu vou usar ela sempre no positivo, tá? Eu separei alguns probleminhas para a gente trabalhar hoje, tá? Que é da primeira lista de força elétrica. Vamos começar então pelo número 6 e o número 7. Vai aparecer aí na telinha os problemas.
Então, o problema número 6 diz o seguinte: duas esferas recebem, respectivamente, cargas iguais. Então, Q1 equivale a 2 microcoulomb, Q2 equivale a menos 4 microcoulomb, certo? Se colocarmos as esferas em contato e depois a afastarmos por 2 centímetros, então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar essas duas esferas em contato, tá? Então, aqui eu tenho Q1, que ela vale 2 micro, e Q2, que vale menos 4 micro, tá? Então, eu tenho uma esfera positiva e eu tenho uma esfera aqui negativa. Vou pegar aqui uma caneta de outra cor, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma negativa e aqui eu tenho uma positiva. O que vai acontecer aqui? As cargas vão passar de uma esfera para outra. Como a gente sabe que a única partícula que passa de um corpo para outro são os elétrons, eu vou tirar elétrons, então, dessa esfera que está negativa e vou mandar aqui para outra esfera que é positiva, ou seja, ela está com falta de elétrons. O que vai acontecer? Eu vou fazer o contato entre as duas esferas. Como que eu faço isso? Princípio da conservação de cargas, né? Que vai ser igual. Esfera 1, que ela vale 2. Eu vou deixar o micro por último, tá? A esfera 2, que vale menos 4. E eu vou fazer o contato entre as duas, tá? 2 menos 4, mais com menos, menos, né? Vai ficar menos 2 dividido por 2. Então, eu vou ter menos 1 micro, agora eu vou usar o microcoulomb em cada esfera depois de afastar as duas. Então, agora eu vou afastar as duas, só que a carga de cada uma agora é menos 1, tá? Microcoulomb. Tá aqui o micro. Certo? Então, agora eu vou ter duas esferas e as duas são negativas, tá? Aqui tá o segmento de reta que une as duas e eu vou já desenhar os vetores, porque eu sei que um é menos F, o outro é mais F. Como as duas agora são negativas, eu vou ter uma força de repulsão ou uma força repulsiva, tá? Então, eu já sei que a força vai ser de repulsão. Agora, as cargas Q1 vale menos 1 microcoulomb e a carga Q2, ela também vale menos 1 microcoulomb, certo? A distância que eu vou afastar as duas vai ser 2 centímetros. Qual será a força de interação entre as duas? Eu já falei que a força é uma força de repulsão, tá? Uma força repulsiva. E qual é, então, essa força, tá? Lembrando que elas estão no vácuo. Quando não fala nada no problema, elas estão situadas no vácuo. Então, vale 9 vezes 10 na 9, que é a constante eletrostática no vácuo, metro. Tá, essa é a unidade, Newton, metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Primeira coisa, para mim calcular essa força, primeiro eu tenho que colocar tudo em unidades do sistema internacional. Eu sei quanto vale o micro, então vale vezes 10 na menos 6. As duas vão ter o mesmo valor, vezes 10 na menos 6. E a distância está em centímetros. Eu posso trabalhar com centímetros? Não, tem que estar em metros. Como que eu faço para transformar metros em centímetros? Eu tenho que dividir por 100, porque 1 metro tem 100 centímetros. Ou vou multiplicar, vou usar a notação aqui, ó, vezes 10 na menos 2, tá? Agora já passei para metros.
Tudo nas mesmas unidades, carga em Coulomb, distância em metros, a constante eletrostática. Agora eu posso calcular a força, ou seja, a intensidade da força, que é, através da lei de Coulomb, força igual constante eletrostática vezes um módulo de Q1 vezes um módulo de Q2, tudo isso dividido pela distância entre as duas elevado ao quadrado, tá? Agora a gente vai substituir. Então, força vai ser igual a constante, 9 vezes 10 na 9. Lembrando que as cargas em módulo, as duas são negativas. Eu usei o sinal já para saber qual é a força de atração ou de repulsão. No caso aqui é uma força de repulsão, porque as cargas são iguais. Agora eu vou tirar do módulo. Quando eu tiro do módulo, eu tiro positivo para colocar no cálculo. Então, vezes 1 vezes 10 na menos 6, que multiplica 1 vezes 10 na menos 6. Tudo isso dividido pela distância, vezes 10 na menos 2, elevado ao quadrado, tá? Agora é só fazer o cálculo. Pessoal, quem não tem calculadora científica, tá? Essa aqui é a calculadora científica. Eu vou fazer sem a calculadora agora para mostrar que dá para fazer sem a calculadora, mas procurem usar a calculadora científica para vocês terem certeza dos cálculos de vocês, tá? Quem não tem, tem um aplicativo, que depois eu vou deixar aqui vou deixar o link aqui para vocês baixarem ele. Vou deixar a foto, na verdade. E o nome, que é o Hipercalculadora Científica, tá? Que é um aplicativo que funciona igualzinho uma calculadora científica, tá? Agora vamos fazer o cálculo, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, quem não tá usando calculadora, calcular os números, tá? 9 vezes 1 vezes 1. Então, 9 vezes 1, 9 vezes 1, 9. Mantenho a notação. Agora eu vou somar os expoentes, tá? 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3, tá? Sobrou, então, isso aqui em cima. Vamos ver como fica embaixo. Então, aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Mantenho a notação, que é o vezes 10. Menos 2 vezes 2, menos 4. Certo? De novo, pessoal, para resolver isso aqui, primeiro eu vou fazer a divisão dos números. 9 dividido por 4 vai me dar 2,25. Mantenho a notação. O expoente, olha só como funciona aqui agora na divisão. É o de cima menos o de baixo. Menos 3, menos com menos mais. Menos 3 mais 4, vou fazer aqui entre parênteses, ó. Menos 3, menos 4. Certo? Então, vai ficar 2,25 vezes 10, menos com menos mais, menos 3 mais 4, dá 1 positivo. Posso tirar? Sim, devo tirar porque eu não tenho a resposta com notação, tá? Essa é uma questão que tem alternativas. Então, força vai ser igual. Eu tenho um positivo aqui em cima, então vou andar para frente. Então, a vírgula tá aqui, ela vai passar para cá, vai andar um pulo. Então, vai ser 22,5 unidades de força newtons. Certo? Então, esse é o número 6. Deixa eu ver a alternativa. Número 6 é a alternativa B. A correta. Certo? Agora vamos passar para o número 7, tá? O número 7 me diz que, estando duas cargas elétricas Q idênticas, separadas por uma distância de 4 metros, então aqui, ó, tenho duas cargas
separadas por uma distância de 4 metros, tá? Determine o valor do módulo dessas cargas, sabendo que a intensidade é de força de atração. Então, eu sei que uma força aqui é uma força de atração. Se é uma força de atração, eu sei que uma carga é positiva e a outra é negativa, tá? Então, vou desenhar já os vetores. Eu não sei ainda a intensidade, o valor dessas cargas, mas eu sei que existe uma força que é uma força de atração. Então, aqui eu tenho menos F e aqui eu tenho mais F. Lembrando que eu sempre desenho os vetores de acordo com o segmento de reta que une as duas cargas, tá? Então, ali já desenhei, então, os vetores, porque eu sei que ela é uma força de atração, tá? Diz no problema. E essa força, ela tem um valor, tá? Então, a força tem 200 newtons. Então, ela tem uma intensidade que é 200 newtons no vácuo. Então, se ela é no vácuo, a constante eletrostática, ela vale 9 vezes 10 na 9. Aqui é a unidade da constante, tá? Quais os sinais das cargas? Então, eu já sei que uma é positiva e uma é negativa, e agora eu quero saber qual é o módulo dessas cargas, qual é o valor de cada uma das duas, tá? Eu sei a força, sei a distância e eu sei a constante eletrostática. Eu quero calcular qual é o valor das cargas, eu vou usar a lei de Coulomb, tá? Força é igual constante eletrostática, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Pessoal, se eu sei que as duas cargas, eu quero saber em módulo, tá? Elas são idênticas, eu vou tirar esse módulo aqui só para mim arrumar a equação. Força igual K0, Q vezes Q, porque elas são idênticas, dividido pela distância ao quadrado. Q vezes Q, eu vou ter Q ao quadrado. Então, força vai ser igual constante eletrostática vezes Q ao quadrado dividido pela distância ao quadrado. Pronto, eu arrumei uma expressão, tá? E eu vou usar essa expressão para mim calcular, então, o módulo das cargas, para mim saber o valor delas, tá? Agora eu vou substituir. Força é 200 newtons, tá? Constante eletrostática, 9 vezes 10 na 9, que multiplica Q ao quadrado, porque as cargas são idênticas, dividido pela distância, que é 4 metros elevado ao quadrado. Tá? Agora é só resolver a equação, tá? 200, vou manter o 200 aqui, igual 9 vezes 10 na 9, que multiplica Q ao quadrado, eu vou fazer passo a passo, dividido por 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é 16. O 16 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, 200 vezes 16 vai ser igual 9 vezes 10 na 9, que multiplica Q ao quadrado, tá? 200 vezes 16 vai me dar 3.200. Igual 9 vezes 10 na 9, que multiplica Q ao quadrado. Agora eu preciso isolar o Q ao quadrado, tá? O Q ao quadrado está multiplicando 9 vezes 10 na 9. Então, esse 9 vezes 10 na 9 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, 3.200 dividido por 9 vezes 10 na 9, igual a Q ao quadrado. Q ao quadrado já está isolado, posso escrever ele do outro lado sem inverter sinais, tá? 3.200 dividido por 9 vezes 10 na 9 vai me dar 3,55555, tá? 6. Então, eu já vou
passar para 6. 3,56 vezes 10 na menos 7. Agora eu tenho uma expressão que está elevado ao quadrado, tá? Para mim tirar essa expressão ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz do outro lado. Para mim tirar a raiz do outro lado, eu tenho que colocar um mais ou menos. 3,56 vezes 10 na menos 7. Então, agora eu já vou achar, então, o valor das cargas, tá? Tirando a raiz quadrada, então, de 3,56 vezes 10 na menos 7, eu vou achar 5,96 vezes 10 na menos 4. Unidade de carga é Coulomb, tá? Então, aqui achei o valor de módulo, que é mais ou menos, né? Mais ou menos 5,96 vezes 10 na menos 4. Como eu tenho alternativas, a correta aqui, então, é a alternativa E.